Eu sou a professora Ellen, dando continuidade à nossa disciplina Fisiologia Veterinária Básica, falando sobre o sistema endócrino, mais especificamente o controle endócrino do metabolismo do cálcio e fósforo. Nós já conversamos um pouco sobre a importância do cálcio e fósforo, a sua distribuição no organismo e as variações, nos níveis para o desencadeamento desse mecanismo de controle do cálcio e fósforo. Então, agora, nós vamos falar especificamente de como ocorre essa regulação dos níveis desses elementos no organismo animal. Então, esse mecanismo de regulação, ele envolve basicamente as concentrações de cálcio e fósforo nos fluidos extracelulares, mais precisamente os níveis de cálcio e fósforo livres no sangue, e três estruturas básicas: os ossos, os rins e o trato gastrointestinal. Então, esses são as estruturas básicas onde nós vamos ter a atuação dos hormônios de regulação dos níveis de cálcio e fósforo, visto que os mecanismos de regulação desses íons, eles são mecanismos orgânicos, que envolvem também 3 hormônios: o calcitriol, a calcitonina e o PTH. E é nisso que a gente vai focar nessa aula. Os ossos, eles são a estrutura, fazem a estruturação esquelética do nosso organismo, e eles são constituídos por uma matriz orgânica e por componentes inorgânicos. A matriz orgânica, que corresponde a 35% dos ossos, ela tem em sua composição 95% de colágeno. Essa matriz orgânica nada mais é do que a estrutura que dá suporte à deposição do material inorgânico, que são os cristais de hidroxiapatita. Se a gente pensar de uma forma análoga, seria como os favos de uma colmeia. Então, esses favos seriam a matriz orgânica, onde a abelha vem e deposita o mel, que corresponde, nesse caso, aos cristais de hidroxiapatita. Então, a matriz orgânica são esses locais, essas fossas de deposição do material inorgânico. Essa constituição de colágeno, portanto, é uma constituição ricamente proteica. Então, matriz orgânica, 35% do osso, corresponde a 35% da estrutura óssea, e 95% dela é de colágeno. Os componentes inorgânicos correspondem aos 65% restantes do osso e é formado pelos cristais de hidroxiapatita, ou seja, cristais que se originam da interação do cálcio, do fósforo e da água, que, como já falamos, é uma estrutura bastante estável. Essa estrutura óssea é uma estrutura dinâmica, como também já comentamos, uma vez que serve tanto para a deposição de cálcio e fósforo em excesso no organismo, na corrente sanguínea, como também serve como doador desses elementos quando os níveis séricos dos mesmos estão baixos. Então, daí o seu dinamismo, tanto recebe quanto pode doar, a depender dos níveis de cálcio no organismo, na corrente sanguínea desse indivíduo. Como células formadoras dos ossos, nós temos os osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. Nesse momento, chamaremos mais atenção para os osteoblastos e os osteoclastos, que são as células, respectivamente, edificadoras e células de reabsorção óssea, ou seja, de consumo dessa estrutura óssea. Essas células, elas trabalham continuamente e de forma equilibrada. Então, o problema vai se dar quando nós temos o desequilíbrio das funções entre os dois. Os osteoblastos, como células edificadoras, são aquelas responsáveis pela deposição dos cristais de hidroxiapatita na matriz óssea. Eles vão construir essa estrutura óssea. Enquanto os osteoclastos, eles fazem a reabsorção óssea, eles degradam o osso.
liberando assim o cálcio e fósforo quando é necessário serem liberados em direção à corrente sanguínea, né? No caso, quando estão baixos nesse meio. Então, aí, a função desempenhada por eles propriamente dita. Nós temos as imagens de uma matriz óssea sendo depositada pelo trabalho, né, pela atividade dos osteoblastos, aí bem marcada. Então, essa matriz óssea mais rosada é a recém-formada, enquanto que na segunda imagem nós temos a agressividade do osteoclasto nessa estrutura óssea, degradando a matriz óssea. Então, a gente já tem aí uma estrutura degradada, enquanto que ao lado nós temos o osteoblasto repondo essa matriz. No caso de termos um desequilíbrio entre essas atividades, com excesso da função osteoclástica, que nós vamos destacar mais para frente, pode-se desencadear uma osteoporose. Então, nesse caso, por algum motivo, a atividade osteoclasta ela foi mantida de forma exacerbada, degradando grandemente a matriz óssea e fragilizando o osso. Então, as porções de tecido ósseo, além da porção estável, nós temos a porção solúvel. Então, a porção solúvel é formada pelos cristais amorfos, ou também chamado de cálcio em solução. Então, faz parte daquele 1% do cálcio de forma solúvel. Essa é a fonte mais rápida de cálcio oriunda do osso em direção à corrente sanguínea. Essa porção solúvel, ela fica isolada por uma membrana formada pelos osteócitos e pelos osteoblastos. E quando liberada dessa estrutura, ela é direcionada rapidamente, né, esse cálcio, para o capilar sanguíneo, que fica próximo a essa região de isolamento osteoblasto-osteócito, em virtude do que é a fonte mais rápida de cálcio do osso. E aí, realmente, é o cálcio apenas que é liberado e de forma bem mais rápida, porque simplesmente vai ter o aumento da permeabilidade da membrana osteoblasto-osteócito para a liberação desse cálcio, e não a degradação, como é o caso do cálcio na forma de cristal de hidroxapatita. Então, aqui a porção estável, onde nós temos realmente o cristal de hidroxapatita, que é o cristal de cálcio, fósforo e água. Então, nesse caso, é uma estrutura estável, como o nome diz, diferentemente da porção solúvel, necessitando de um processo de degradação e, portanto, a liberação do íon cálcio e, conjuntamente, também do íon fósforo, porque eles estão formando uma estrutura única. Então, não existe apenas liberação de cálcio, como da porção solúvel, mas cálcio e fósforo. E por requerer essa degradação enzimática e ácida, como nós descreveremos posteriormente pelos osteoclastos, esse é um processo mais demorado e, portanto, é uma regulação mais tardia, a longo prazo. A primeira fonte de cálcio, portanto, pela sua facilidade de disponibilidade, é a porção solúvel do osso. Nessa porção estável, como eu acabei de dizer, como ela é formada pelos cristais de hidroxapatita, que são cristais de cálcio e fósforo, quando ela é degradada pelo osteoclasto, nós não teremos somente a liberação de cálcio, mas sim de cálcio e fósforo para a corrente sanguínea. Fisiologicamente falando, imediatamente após essa degradação óssea pelos osteoclastos, o osteoblasto ele fará a atividade de reposição
da matriz orgânica. Ele criará uma nova matriz orgânica para a reestruturação do osso. Então, isso acontece quando os níveis de cálcio e fósforo no organismo são repostos, né, particularmente pela dieta. Então, ele vai reestruturando essa matriz de hidroxapatita. Em relação ao trato gastrointestinal, nele nós teremos a absorção de cálcio e de fósforo, tanto de forma passiva quanto ativa. Só que a difusão passiva ela é uma absorção que depende do gradiente de concentração. Então, consequentemente, quando chegasse ao equilíbrio entre o tecido intersticial e a luz intestinal, essa absorção seria interrompida. Então, dessa forma, o principal mecanismo de absorção de cálcio e fósforo vai ser por transporte ativo, facilitado por proteínas transportadoras, sendo mais ativo, né, esse tipo de transporte com gasto de energia, quanto menor o nível de cálcio e também de fósforo na dieta. Então, aí nós temos a ativação das bombas com gasto de ATP para facilitar essa absorção de cálcio e também de fósforo. No caso dos rins, essa é a via de excreção e de reabsorção de cálcio e fósforo. Então, não confundir absorção e reabsorção. Absorção é intestinal, reabsorção é renal. É algo que já estava saindo, deixando o organismo como resíduo e foi reaproveitado. Nos rins, menos de 1% do ultrafiltrado ele vai ser perdido, o que vai, no caso de mamíferos. Isso vai ser um pouco maior no caso de aves e outras categorias animais. Mas pouco se perde. Boa parte ela é reaproveitada para reconstituir o nosso organismo, evitando assim a necessidade de grandes reposições. No caso do cálcio, menos de 2%, né, cerca de 2% a menos de cálcio ele é perdido nesse ultrafiltrado renal. Ele é grandemente reaproveitado nos túbulos renais, o que é favorecido pelas bombas transportadoras de cálcio. Então, dessa forma, né, como já dito, o controle do metabolismo do cálcio e do fósforo, a regulação dos níveis de cálcio e fósforo no organismo, que é um controle hormonal, um controle endócrino, ele vai envolver basicamente 3 estruturas: as estruturas ósseas, os rins e o trato gastrointestinal. E como hormônios atuantes nesse processo, nós temos 2 categorias hormonais: os hormônios hipercalcêmicos e o hormônio hipocalcêmico. Então, em virtude das grandes variações do fósforo, como já dito, esses hormônios não tendem a ser classificados com relação ao fósforo, mas sim ao cálcio, que é quem basicamente vai desencadear esses eventos de regulação. Então, os hormônios hipercalcêmicos, como o nome já diz, são hormônios que desencadeiam o aumento dos níveis de cálcio sanguíneo. Então, quando que eles serão liberados? Quando o nível de cálcio sérico estiver baixo. Esses hormônios são o PTH, que é o hormônio da paratireoide, ou paratormônio, e o calcitriol, também chamado de 1,25 vitamina D, em virtude da sua origem ser da vitamina D, e ele sofrer essas hidrólises no carbono 1 e no carbono 25 durante a sua formação. E o hormônio hipocalcêmico é a calcitonina. Também, como o nome já diz, se ele é hipocalcêmico, ele causa hipocalcemia. Ou seja, na verdade, ele não causa hipocalcemia, ele causa redução dos níveis de cálcio. Ou seja, ele é liberado quando a gente tem o aumento do nível sanguíneo desse elemento e precisa ter a redução dessa concentração. Então, o PTH, que a gente já comentou um pouco sobre ele,
é um hormônio produzido nas glândulas paratireoides, é um hormônio hipercalcêmico, que a gente acabou de ver isso, ele causa aumento dos níveis séricos de cálcio, atuando nos órgãos-alvo da sua ação. Eles são produzidos nas chamadas células principais da paratireoide. É um hormônio polipeptídico, então é um hormônio hidrossolúvel, assim como a calcitonina. E ele é secretado, portanto, por um processo de exocitose. Se ele é secretado por um processo de exocitose, então veja que ele vai regular os níveis de cálcio, mas ele depende do cálcio para ser liberado. Inclusive, ele precisa da presença do cálcio para que ocorra a sua exocitose. A meia-vida do PTH é relativamente curta, o que se justifica. Então, esses hormônios que atuam nesse sentido, eles têm que ter uma ação rápida, até para não degradar grandemente e causar prejuízos à função orgânica. Então, o PTH, na primeira imagem, sendo liberada por um processo de exocitose, que depende do influxo de cálcio. O seu transporte na corrente sanguínea é livre, porque ele é um hormônio hidrossolúvel, ele é um polipeptídeo, e a sua metabolização é renal com eliminação via urina. Então, rapidamente ele é degradado, atuando aí por até 10 a 15 minutos no máximo. Então, o estímulo básico à secreção do PTH é a baixa de cálcio. Diminuiu a concentração de cálcio na corrente sanguínea, aquela fração livre, que é a fração ativa. Vai haver a sensibilização de receptores na paratireoide e nos rins também, identificando essa baixa de cálcio. E isso vai desencadear o aumento da secreção de PTH na paratireoide, para que desencadeie, por sua vez, o aumento das concentrações séricas de cálcio e reduza, em contrapartida, na verdade, tente manter em equilíbrio as de fósforo. Assim, tendo-se essa regularização dos fluidos extracelulares, particularmente aí os níveis séricos, os níveis sanguíneos desses elementos. Então, o PTH, ele age diretamente, ele tem uma ação direta sobre os ossos e os rins. No trato gastrointestinal, ele não tem um efeito direto, sua ação é indireta. Na verdade, ele vai atuar por meio do calcitriol. É o calcitriol que tem uma ação intestinal e não o PTH. E a gente vai entender o porquê dessa ação indireta. Então, o PTH, ele age lá nos rins por dois motivos. Uma, para diretamente alterar essa excreção e reabsorção de cálcio e fósforo, e outra para estimular a síntese do calcitriol. Então, é a partir da ação do PTH que o calcitriol ele é produzido, ele tem a sua síntese efetivada nos rins. E é esse calcitriol que tem um efeito direto no intestino, aumentando a absorção de cálcio e também de fósforo, como a gente vai descrever posteriormente. Já nos ossos, o PTH ele tem também uma ação direta, assim como nos rins. Então, nos ossos, ele aumenta a liberação da reserva de cálcio solúvel, assim como aumenta a degradação dos cristais de hidroxapatita pela ativação dos osteoclastos. Então, o efeito inicial do PTH a nível ósseo, como eu acabei de dizer, vai ser nessa reserva do cálcio amorfo ou em solução, que fica protegido por uma estrutura membranosa formada por osteoblastos e osteócitos. Então, ele vai aumentar essa permeabilidade formada por esses dois tipos celulares, possibilitando que essa reserva de cálcio solúvel adentre os vasos sanguíneos, os capilares sanguíneos ali presentes, e
elevem assim a concentração de cálcio sérico. Então, nesse momento, é apenas o cálcio que vai ser elevado, não há mobilidade de fósforo. Ao mesmo tempo, ele também vai estar ativando a ação dos osteoclastos. Ele ativa os osteoclastos, ele aumenta o número de osteoclastos nesse tecido e, por outro lado, ele diminui a atividade dos osteoblastos. Desse modo, ele vai promover a reabsorção óssea pela quebra dos cristais de hidroxiapatita. Então, a partir desse momento, nós teremos não só a liberação de cálcio, mas também a liberação de fósforo para a corrente sanguínea, sendo esse um evento mais tardio, porque aí nós teremos um processo de degradação óssea, é um processo mais trabalhoso. Então, isso se dá, como acabei de dizer, pelo aumento da atividade dos osteoclastos e a redução da atividade dos osteoblastos. Na verdade, o que ele faz é inibir os osteoblastos e assim ativa os osteoclastos. Então, na indução da osteólise pelo PTH, o PTH ele vai causar o aumento do número de osteoclastos e o aumento da atividade dos mesmos, no sentido de promover a síntese e secreção de enzimas e ácidos por essas células. Dessa forma, os osteoclastos eles formam um tipo de câmara vedada contendo enzimas e ácidos que vão promover a degradação da matriz óssea com a dissolução dos cristais ósseos de hidroxiapatita e a liberação de cálcio e fósforo para a corrente sanguínea. Então, essa basicamente a atividade que teremos dos osteoclastos em virtude da estimulação pelo PTH, essa digestão da matriz, essa digestão dos cristais de hidroxiapatita pelos osteoclastos, que é uma digestão enzimática e ácida. Então, ele vai degradando essa matriz, esses cristais. Sob os rins, né, na região dos túbulos renais, o PTH atua ativando as bombas de cálcio, as bombas de sódio e potássio que favorecem essa reabsorção, bombas de cálcio diretamente, aumentando a reabsorção do cálcio. Por sua vez, ele aumenta a excreção do fósforo, visto que ele vai promover o fechamento dos canais ligados com essa reabsorção do fósforo. Então, na verdade, ele aumenta a excreção do fósforo porque ele diminui a reabsorção, enquanto a do cálcio, ele aumenta essa reabsorção de cálcio. E também nos rins, ele vai ativar a síntese do calcitriol, que é 1,25 vitamina D, uma vez que ele vai promover a hidrólise final do calcidiol em calcitriol. Então, dessa forma, o PTH ele age diretamente no intestino e nos ossos e indiretamente nos rins a partir do calcitriol, que também atua no intestino, nos rins e nos ossos. Só que o calcitriol no intestino, ele não só no intestino, né, que é um local onde o PTH não age, ele vai promover reabsorção de cálcio e fósforo. Nos rins também, no caso do intestino, a absorção, nos rins a reabsorção de cálcio e fósforo, e nos ossos a liberação tanto de cálcio e de fósforo. Então, nos ossos, o PTH e o calcitriol agem de forma idêntica, nos rins de forma diferente. Então, enquanto o PTH aumenta a reabsorção de cálcio e aumenta a excreção de fósforo, o calcidiol ele aumenta a reabsorção de ambos os elementos. E no intestino, somente o calcitriol ele atua diretamente através do aumento da absorção de cálcio e fósforo. Então, por que isso? Por que essa função diferente em relação ao fósforo?
Porque o calcitriol ele só é liberado se o fósforo estiver baixo ou normal. Então, consequentemente, ele tem esse papel de aumentar a absorção e reabsorção de cálcio e fósforo, não só de cálcio. E ele tem um efeito mais duradouro e tardio. Então, o calcitriol ele é um hormônio diferente dos outros, é um hormônio esteroide, oriundo da vitamina D, advindo da dieta ou da pele, da síntese na pele, por ação do PTH. Então, essa vitamina D, ao chegar no fígado, ela é metabolizada e ela é transformada em calcidiol, que é o 25-hidroxivitamina D, ou 25-vitamina D. E somente por ação do PTH, embora alguns outros hormônios também tenham esse efeito, mas menos preciso, o PTH é o responsável realmente por essa função, ocorre a ativação da hidroxilase no carbono 1 e assim a transformação do calcidiol em calcitriol, que é o 1,25-vitamina D, que vai ter atuação nos próprios rins, nos túbulos renais, aumentando a reabsorção de cálcio e fósforo, como já falamos, no trato gastrointestinal, aumentando no intestino a absorção de cálcio e fósforo, e nos ossos, aumentando a reabsorção óssea, ou seja, a degradação óssea, para eliminação de cálcio e de fósforo em direção à corrente sanguínea. Por sua vez, caso os níveis de fósforo estejam elevados, não é possível que haja síntese do 1,25-vitamina D, pois na presença de altos níveis de fósforo, o PTH ele vai ativar a enzima errada. Então, ao invés da 1-hidroxilase, é ativada a 24-hidroxilase. Então, não é formado o calcidiol, é formado uma molécula inativa, que é o 24,25-vitamina D. Por isso, apenas quando os níveis de fósforo estão baixos ou normais, ocorre a produção do calcitriol. Consequentemente, quando se dá a sua atuação, ele vai ter por função elevar cálcio e fósforo na corrente sanguínea sem nenhum prejuízo em relação a essa concentração desses elementos. Então, aí só mostrando justamente essa cascata de produção. Então, para que haja o estímulo à síntese e secreção do calcitriol, é preciso que o cálcio esteja baixo, né? Esse é o start primordial, mas também, nesse caso, que o fósforo esteja baixo ou pelo menos normal. E aí sim, o PTH ele vai conseguir ativar a enzima correta de conversão do calcidiol em calcitriol. Então, ele vai ativar a hidroxilase do carbono 1, a hidroxilação do carbono 1, promovendo a síntese do calcitriol, que por sua vez aumenta a absorção e reabsorção de cálcio e fósforo no trato gastrointestinal e nos rins, e também a nível ósseo, a degradação dessa estrutura óssea. Alguns hormônios, como eu falei, também têm essa capacidade de ativar a hidroxilase do carbono, a hidroxilação, a enzima responsável pela hidroxilação do carbono 1, que são os hormônios ligados à gestação, o hormônio do crescimento e à prolactina. Isso porque, durante os eventos de gestação, de crescimento e de produção de leite, ocorre uma grande demanda de cálcio e de fósforo para a estruturação do esqueleto do novo indivíduo, para o crescimento e diferenciação do próprio organismo desse indivíduo e também para a produção do leite. Então, dessa forma, esses hormônios conseguem também estimular de forma menos efetiva, mas conseguem a síntese do calcitriol para que ocorra essa intensificação, principalmente na absorção intestinal de cálcio e fósforo, que é uma função exclusivamente do calcitriol. Veja que o PTH ele não tem esse efeito a nível intestinal. Então, o calcitriol sendo produzido, ele vai promover a reposição, a renovação dos níveis de cálcio e fósforo, que não é feito pelo PTH. O PTH apenas tenta manter os níveis de cálcio e fósforo
com o que já existe no organismo, a nível de osso e a nível de reaproveitamento renal. O único responsável pela reposição, pela renovação desses elementos é o calcitriol. Então, daí a importância de que nesses eventos, principalmente, se tenha a produção do calcitriol. Então, com essa hidroxilação no carbono 1, da mesma forma, se tem a produção do calcitriol e assim desencadeadas suas funções com destaque para o aumento da absorção intestinal de cálcio e fósforo, que, como já dito, não é feito pelo PTH diretamente. Então, o efeito do calcitriol sobre os ossos é o mesmo do PTH, idêntico. Então, o calcitriol ele vai promover também, inicialmente, a continuidade da liberação do cálcio da reserva de cálcio solúvel, que é o cálcio lábio, e também seguir com essa degradação óssea, no caso da reserva estável dos cristais de hidroxiapatita, aumentando grandemente a atividade dos osteoclastos de forma mais intensa e mais duradoura do que a ação do PTH. Então, ele vai potencializar a atividade do PTH nos ossos. A longo prazo, portanto, da mesma forma que o PTH, ele causa a liberação de cálcio e fósforo. E mesmo na ausência do PTH, visto que sua meia-vida dura horas, enquanto que a do PTH apenas poucos minutos. Então, em média, a meia-vida do PTH é de 5 a 10 minutos, chegando aí até 20 minutos. Então, é um efeito de curto prazo, enquanto que o do calcitriol é um efeito a longo prazo, bem mais intenso e, de certa forma, mais preciso em virtude de que é o único responsável pela reposição dos níveis de cálcio e fósforo, a renovação dos níveis de cálcio e fósforo. E aí a duração da sua atuação, da sua meia-vida, chega a cerca de 15 horas. É um efeito de longa duração. O efeito do calcitriol nos rins, como também já comentado, é a reabsorção de cálcio e fósforo. Então, nesse caso, aumenta a atividade das bombas e aumenta a abertura dos canais, possibilitando a reabsorção do cálcio e do fósforo nos túbulos renais. No trato gastrointestinal, mesma coisa. Ele vai aumentar a absorção de cálcio e de fósforo. Então, essa é uma função exclusiva do calcitriol. Somente ele aumenta a reabsorção de cálcio e de fósforo no trato gastrointestinal. É o responsável pela renovação desses elementos no organismo. E isso é possível também pela ativação de bombas e também pela síntese da proteína calbindina. Essa calbindina, ela se liga ao cálcio e facilita o seu transporte em direção ao intestício e daí a corrente sanguínea. Então, ela facilita, ela favorece essa absorção intestinal de cálcio, sendo, portanto, um efeito mais tardio porque depende da síntese dessa proteína. Então, assim, o controle da secreção dos hormônios hipercalcêmicos, PTH e calcitriol, ele se dá, a princípio, pela baixa de cálcio, particularmente por conta dessa variação, né, desse nível de variação menor, que a gente viu que é na faixa de 5%, enquanto que do fósforo muito alto. Então, a baixa do nível de cálcio livre na corrente sanguínea vai elevar a secreção do PTH e, assim, esse PTH ativa a produção do calcitriol, lembrando, necessariamente, quando o fósforo não está elevado. Já o aumento do cálcio livre diminui a secreção do PTH e, consequentemente, do calcitriol, que a gente precisa ter esse PTH para ativar o calcitriol, por mais que outros hormônios também o façam. Um problema nesse circuito, além do fósforo, é o magnésio. O magnésio, ele se passa no organismo pelo cálcio. Caso ele esteja em altas concentrações, ele vai enganar a tireoide, a paratireoide, de forma que ele indica que os níveis de cálcio estão altos, onde na verdade é ele se passando pelo cálcio. Então, toda vez que o magnésio estiver elevado,
ele vai inibir esse controle. Mesmo o cálcio estando baixo, por ele evitar a secreção do PTH, ele evita a secreção do calcitriol e os níveis de cálcio não são reequilibrados, ficando o indivíduo assim num quadro de hipocalcemia. Então, veja que a hipocalcemia ela pode ser, na verdade, não um problema na paratireoide ou a nível renal, mas sim um problema de equilíbrio, né, de uma nutrição desequilibrada em termos de alta concentração de magnésio no organismo animal. E com o fósforo a gente já comentou, então aqui só para não esquecer mesmo. Quando o fósforo está alto, a gente vai ter sim a liberação do PTH. O PTH ele vai atuar e ele vai tentar reequilibrar esses níveis no organismo, uma vez que ele vai aumentar a excreção do fósforo, né? Em contrapartida, ele reabsorve o cálcio. Ele tenta reequilibrar esse processo, assim como também a calcitonina nesse caso. Então, quando tem um aumento do fósforo sérico, o calcitriol ele não consegue ser produzido, porque ao invés do calcitriol, que é o 1,25 vitamina D, a gente tem a produção do 24, 25 vitamina D. Quanto à calcitonina, por sua vez, esse é um hormônio da tireoide. É um hormônio hipocalcêmico e hipofosfatêmico. Então, enquanto o PTH ele é hipercalcêmico e hipofosfatêmico, aí no fosfato a gente tem essa ação conjunta, e o calcitriol é hipercalcêmico e hiperfosfatêmico, nós temos aí a calcitonina como hormônio hipocalcêmico e hipofosfatêmico, ou seja, quando os níveis de cálcio ou de fósforo estiverem altos, a gente terá a secreção da calcitonina pelas células C ou células parafoliculares da tireoide, e essa calcitonina vai atuar para que haja a redução dos níveis de cálcio e fósforo sérico. Então, ela atua em situações de hipercalcemia ou hiperfosfatemia. E ela é secretada por exocitose, já que é um hormônio peptídico. Ela depende também de cálcio para a sua liberação. A calcitonina ela atua nos 3 órgãos-alvo: o intestino, os ossos e os rins. E em uma ação basicamente oposta ao PTH e ao calcitriol, visto que ela é hipocalcêmica e hipofosfatêmica. Então, dessa forma, nos ossos, ao contrário do que ocorre com o calcitriol e o PTH, ela não degrada o osso. Na verdade, ela reestrutura esse osso. A calcitonina ela vai aumentar a deposição óssea, ou seja, a reestruturação, a reconstrução. Então, nesse caso, ela favorece isso, ela possibilita isso, diminuindo a atividade dos osteoclastos, que são as células de destruição, e aumentando as dos osteoblastos, que são as células edificadoras, as células que constroem o osso. Dessa forma, ela possibilita a deposição da matriz solúvel e também a reestruturação do cálcio solúvel e também a reestruturação da estrutura estável do osso, dos cristais de hidroxapatita. Uma vez que os osteoblastos, eles fazem essa atividade de mineralização do osso, de reconstrução dos cristais de hidroxapatita. Então, dessa forma, a gente vai ter a diminuição da mobilização de cálcio do depósito lábio, favorecendo a deposição do mesmo, e a diminuição da reabsorção óssea. Na verdade, ela aumenta a atividade de reestruturação, de construção desse osso, inibindo a atividade dos osteoclastos e aumentando as dos osteoblastos. A nível gastrointestinal, ela faz o efeito contrário ao do calcitriol. O calcitriol ele aumenta a reabsorção de cálcio e de fósforo, porque justamente esses elementos estão em baixa nesse indivíduo. Já a calcitonina, ela vai fazer o inverso, ela vai diminuir a absorção intestinal de cálcio e fósforo, porque na corrente sanguínea esses elementos estão em alta. E nos rins,
Também, função oposta à do calcitriol. Enquanto o calcitriol, que é liberado quando tem baixo de cálcio e fósforo, ele aumenta então a reabsorção de cálcio e fósforo em direção à corrente sanguínea, a calcitonina ela faz o oposto, porque ela é liberada quando o cálcio e fósforo estão altos na corrente sanguínea. Então, o que ela proporciona é a diminuição da reabsorção de cálcio e fósforo e, consequentemente, o aumento da excreção renal desses elementos, via urina. Dessa forma, nós teremos o reequilíbrio dos níveis séricos desses elementos. Então, no caso da ação renal, assim como intestinal, isso se dá pela alteração da atividade das bombas e dos canais condutores desses elementos. Dessa forma, ela diminui a nível renal a reabsorção de cálcio e de fósforo que fica retido no ultrafiltrado e é eliminado via urina. Também, como o calcitriol, a calcitonina aumenta a sua secreção durante gestação, lactação e crescimento. E aí a gente pode se perguntar, por que isso, né? Porque quando esses hormônios ligados aos eventos de gestação, lactação e crescimento, induzem a secreção do calcitriol, a produção do calcitriol, o que é que o calcitriol faz? Ele aumenta a reabsorção de cálcio e fósforo, a degradação óssea e também a reabsorção renal de cálcio e fósforo. Consequentemente, com essa ação, os níveis de cálcio e fósforo, eles aumentam na corrente sanguínea. E isso é o start para que a calcitonina seja liberada. E é uma forma até de proteger o organismo dos animais, especialmente animais gestantes e em lactação. Uma vez que, nesse caso, a ação continuada do calcitriol levaria a uma grande degradação óssea. Também a secreção da calcitonina, ela é favorecida, no caso da liberação da calcitonina, também a gente tem esse favorecimento da sua secreção, síntese e secreção pós-alimentação, né? Que é decorrente da hipercalcemia pós-prandial. Se a gente se alimenta, consequentemente, pela ação do próprio calcitriol, a gente tem um aumento da absorção de cálcio e de fósforo nesse momento. Então, imediatamente após, nós teremos a liberação da calcitonina para controlar esse nível de absorção intestinal de cálcio e fósforo. Pelo exposto, nós vemos que o PTH, o calcitriol e a calcitonina promovem conjuntamente um mecanismo de controle a fim de manter a homeostase orgânica em termos de concentrações de cálcio e de fósforo nesse organismo do indivíduo, evitando assim doenças, né, por falta ou por excesso de cálcio ou de fósforo, distúrbios funcionais nesse organismo. Então, dessa forma, a gente percebe que o cálcio e fósforo eles são elementos estruturais e funcionais indispensáveis ao nosso organismo, às nossas funções orgânicas, e que a manutenção dos níveis de cálcio e fósforo em termos fisiológicos, é indispensável à manutenção da saúde, do bem-estar e da produção, sendo, portanto, necessário esse conhecimento da fisiologia dos mecanismos de controle e até mesmo para que possamos possibilitar isso ao animal, inclusive pela sua dieta, pela sua alimentação adequada. Obrigada, até mais e bons estudos!